Renê Casagrande, como você colocou, antes dos titulares estrearem, o Flamengo já venceu, desencantou 5-0 para cima do Bangu, mas agora tem tudo para ser ainda melhor, com uma força máxima, né? A tropa de elite chegando. E já tem os relacionados, o que você pode passar aqui de novidades na relação que vai para a Volta Redonda com o Juninho? Será que estreia? Para você, tem que ser titular? Está aqui a relação dos jogadores que vão, né? Isso aí. Brasília. Esses são os jogadores relacionados. Vale destacar as ausências do Everton Cebolinha e do Luiz Araújo, que ficarão no Rio de Janeiro aprimorando a parte física. Cebolinha e Luiz Araújo ficam. Isso, exatamente. Arrascaeta vai. Arrascaeta vai e o Juninho vai também. E o Lohan também não está relacionado para essa partida, o Carlinhos também não e o Pablo também não. Os 3 jogadores que começaram o Campeonato Carioca com o time alternativo, eles não foram relacionados. O Thiaguinho também não. Peraí, Flavinho. Cadê o Arrascaeta? O Arrascaeta tá aqui. Arrascaeta. Arrascaeta, exatamente. Ele também, ele tá relacionado, existia essa dúvida. Enfim, a ausência para mim do Lohan chama muita atenção pela negociação com o CSKA. Isso deixa muito claro que o Felipe Luiz não vai utilizar de fato com ele, o meio atacante 18 anos. Senão ele estaria aí na lista de relacionados. Assim como o Carlinhos, né? Por exemplo, o Pablo Lúcio, que é um volante que pode fazer a função de meia, foi relacionado. É um jogador que acabou de fazer 18 anos, se eu não me engano. Ele foi relacionado. Teoricamente, ele está no lugar do Lohan, né? Porque o Lohan poderia ficar nessa vaga, mas, como a gente vem dizendo aí durante muito tempo, o Felipe Luiz não conta com o Lohan, por isso que o Flamengo ainda negocia a venda dele para o CSKA. Em relação ao Juninho, você me perguntou aí se eu estrearia com ele como titular? Sim, ele seria o meu titular. Eu já botaria para jogar. Qual seria o seu time titular? Vamos lá, Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre na lateral esquerda, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, seria o meu meio de campo. Numa ponta, Bruno Henrique, na outra ponta, Gonzalo Plata, e eu botaria o Juninho ali na vaga do Pedro, teoricamente, né? Mais centralizado. Esse seria o meu time. Eu começaria assim, partindo do princípio que está todo mundo bem fisicamente, que o Arrascaeta está bem fisicamente. Pulgar, De La Cruz, você está esquecendo de algo? Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. E o Gerson? E o Gerson, desculpa, exatamente. Aí eu botaria o Gerson, eu teria que tirar alguém, o Gonzalo Plata. Aí eu tiraria o Gonzalo Plata. Mas eu começaria com o Juninho, com certeza. Plata, porque eu acho que ficaria um ataque Juninho e BH, com o Gerson. Eu penso o seguinte, se o jogador ele foi contratado para, entre aspas, suprir a ausência do Pedro, que é titular, por que não começar com ele? O BH completou 6 anos de Mengão. Pois para mim é muito ídolo. Acho então, que... o seu raciocínio aí do Juninho, né? Exatamente, seria o Juninho. O meu atacante seria o Juninho. Eu botaria como titular já para ganhar ritmo de jogo. Ah, mas é o primeiro jogo. Beleza, quando que vai ser a melhor oportunidade para ele ganhar ritmo de jogo? Se a gente ficar pensando na Supercopa do Brasil, o que é que o Flamengo está pensando? Repito, o Flamengo só vai com o elenco principal para esse jogo por conta da Supercopa do Brasil, porque o planejamento não era esse. A nova gestão mudou o planejamento para poder dar ritmo de jogo aos atletas pensando na Supercopa do Brasil. Então, de maneira sucinta, Flavinho, sim, começaria com o Juninho no ataque. Acha que já tem que botar para jogar também, Pedrosa? O cara já tem que ser testado, já tem a oportunidade aí, faz o gol, ganha confiança. Sim. Ou guardaria, deixa pro segundo? Não, colocaria para jogar, tem que ver o que ele vai se adaptar, como ele vai se adaptar, em qual posição que o Felipe Luiz pretende utilizar ele e com quais mecanismos também o Juninho vai ser utilizado. Eu já falei aqui, o Juninho não é o substituto do Pedro. Eu estou falando sobre característica e não sobre opção. Obviamente são da mesma posição, mas são características completamente diferentes. O Flamengo vai ter que mudar a forma de jogar se for jogar com o Juninho e se for jogar com o Pedro. O Pedro é um cara que faz o pivô, que é mais técnico, que tem uma boa bola aérea. O Juninho não é esse atleta, ele é um cara muito mais de facão do que qualquer outra coisa. O ponto ataca o espaço, né? Ataca o espaço, tem velocidade, tem um contra um. Eu gosto muito do Pedro, tá? O Pedro é craque de bola, mas ele não tem uma velocidade tão apurada. E tá tudo bem, são características diferentes. Mas eu acho que vai pegar um Volta Redonda dentro do Campeonato Carioca, é uma estreia plausível pro Juninho para ele mostrar suas credenciais. O Plata todo mundo já conhece, que eu acho um bom jogador também. Mas para a posição, eu acho que o Juninho é o cara adequado. Mas isso que o Pedrosa falou, e é verdade, são características totalmente diferentes, e o Felipe Luiz pediu isso à diretoria. Ele não queria um substituto do Pedro com as mesmas características do Pedro. Ele não queria isso. Ele queria um jogador que pudesse fazer a função que o Pedro faz, mas que também pode jogar com o Pedro. E na visão do Felipe Luiz, do José Boto, o Juninho pode jogar ao lado do Pedro. Porque o Pedro voltando, ele pode ser continuar no time titular. É isso, exatamente a ideia é essa, exatamente. Porque na visão do Felipe Luiz, o Juninho ele tem características para poder fazer essa função também.
Falo também porque ele estava jogando como um 9 lá na ex-equipe dele, porque ele aprendeu com o passar do tempo a jogar com um 9. Porque de característica inicial, ele é um jogador muito mais de ponta, digamos assim. Então, mas eu começaria com ele, entendeu? Se ele for contratado para isso. Vai pro jogo, tem que, segundo o Vene Casagrande, muita gente me pergunta, e o Arrascaeta, mas ele tá inteiro, ele tá meia boca, ele aguenta jogar 90 minutos. Já faz tempo que, né, que a gente sabe que ele tem uma dosagem, um tratamento especial. Você colocou que escalaria ele como titular, e a condição física dele, se tem alguma ideia, se ele pode realmente aguentar os 90 minutos, ou começar jogando, ou pode ser preservado, já que tem todo um cuidado para o Arrascaeta voltar aos poucos? Em relação ao Arrascaeta, Flavinho, a gente está falando da parte física do Arrascaeta já há umas 3 temporadas, que não é a ideal. Então, a gente sabe que ele está vindo de uma cirurgia no joelho e, obviamente, ele não está 100% fisicamente. Mas eu começaria com ele. E aí você tira no segundo tempo sem nenhum problema. Eu acho que ele tem que ganhar ritmo de jogo. Não adianta, jogador ele ganha ritmo jogando, não é só treinando. E o Arrascaeta, como ele está relacionado, é sinal que ele pode entrar em campo. E se ele pode entrar em campo, eu começaria com ele. Agora, contar com o Arrascaeta durante 90 minutos, eu não acredito, de verdade. Até porque ele ficou fora do amistoso contra o São Paulo justamente por conta disso, porque ele estava ainda aprimorando a parte física. O próprio Arrascaeta falou isso e o Felipe Luiz também falou isso. Mas se ele está relacionado para esse duelo, começa com ele. E no segundo tempo você muda, bota um Alcaraz, talvez, para fazer a função dele. Porque eu acho que o Alcaraz, como centroavante, como o Felipe Luiz testou, não deu muito certo. Também gera curiosidade e preocupação a condição física do De La Cruz, um cara que chegou voando aqui, né? Geralmente o cara demora para se adaptar, depois engrena. O De La Cruz chegou mostrando bola, com bom ritmo, velocidade, né? Impressionante o ímpeto dele, e depois com lesões, não sei se excesso de jogos, caiu o futebol do De La Cruz, problemas físicos. Como é que está hoje o De La Cruz? Eu tenho uma opinião em relação ao De La Cruz na temporada passada. Eu acho que o planejamento adotado com esse jogador foi totalmente errado. Porque foi um jogador que foi muito utilizado no primeiro semestre, tanto é que aqui no programa a gente brincava que ele estava carregando o time e ele estava jogando muita bola. Sobretudo na ausência do Gerson. Você lembra disso? Quando o Gerson precisou passar pela cirurgia, ele carregou o meio de campo do Flamengo. América, né? Só que se a gente for parar e analisar a quantidade de jogos, ele nunca teve tantos jogos assim em uma temporada só. Ele jogava muito menos lá no futebol argentino. E é um jogador que a gente sabe que tem um histórico de lesão, inclusive no joelho. Então, acho que o planejamento adotado no ano passado em relação ao Arrascaeta foi totalmente errado. Utilizaram demais no primeiro semestre, não balancearam, e aí quando chegou o segundo semestre ele sofreu muito com a parte física. Tanto é que ele teve 2 lesões graves no fim da temporada. E hoje, acredito eu, ele está 100%, pelo menos de informação que eu tenho. Então, eu acho que, obviamente, o departamento médico, comissão técnica Felipe Luiz, tem que tratar o De La Cruz de uma forma diferente, porque é um jogador que tem muitas lesões graves até mesmo, e não jogava muito com a camisa do River Plate. Então, tem que saber balancear. Até porque estamos falando de um calendário no futebol brasileiro que a gente sempre menciona aqui, que é terrível. São muitos jogos. Então acho que dá para equilibrar melhor a questão da Arrascaeta. E o futebol argentino, também do De La Cruz. O futebol argentino é pior que o brasileiro. É pior. É muito mais difícil jogar aqui. É muito mais intenso. Você tem jogos de uma alta competitividade com frequência. Você tem competições uma atrás da outra. É muito mais difícil em relação ao deslocamento. Não tem nem comparação. O futebol brasileiro hoje está bem acima do futebol argentino. E o excesso de jogos na Argentina não tem esse número tão grande de partidas. Ele jogava no River Plate e estranhou aqui com essa quantidade. E aqui joga 70, 60. E tem outro ponto, ele jogava no River Plate. O River Plate é muito superior à maioria dos times do futebol argentino. Então, assim, é bem mais fácil, no sentido físico, jogar no River Plate do que jogar no Flamengo. Tanto é que eu lembro que no ano passado, quando chegou assim, setembro, agosto, já era a quantidade de jogos que ele tinha jogado o ano inteiro na temporada anterior com a camisa do River Plate. E ainda tem isso que o Pedrosa mencionou, a questão de viagem, gramado também, isso também influencia demais. Eu acho que em relação ao De La Cruz, o Flamengo errou demais na temporada passada e eu vi muita gente crucificando o próprio jogador, mas não dá. Só no Campeonato Carioca ele jogou uns 16 jogos. Totalmente desnecessário isso. Um belo campeonato. Exatamente. E teve, de repente, um retorno precoce quando ele teve o problema da Copa América e anteciparam uma forçação de barra também para ele voltar, né? Eu acho que teve. Eu acho que teve e o próprio jogador deixa isso no ar, assim, deixa entender que isso aconteceu. Essa forçada, entre aspas, esse retorno, porque ele é um jogador importante.
E óbvio que em determinado momento ele jogou no sacrifício, até porque isso é normal, vários jogadores jogam sacrifício, não foi o caso à parte do De La Cruz. E ainda teve isso, porque ele teve 2 lesões graves no mesmo local no restante da temporada. Então eu acho que o planejamento, resumindo essa história do De La Cruz, acho que o planejamento adotado pelo departamento médico na temporada passada e também pela comissão técnica do Tite, a gente não pode esquecer isso, foi totalmente errado. Utilizaram demais, estouraram demais o jogador no primeiro semestre, quando chegou no segundo semestre, ele não estava aguentando.